Aqui umas anotações. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Rivaldo e o João Leonel. Estou aqui há alguns meses, mas muito entendida por programas de saúde. Portanto, eu sei o quanto eles também, como todos nós, vida, dificuldades, famílias e tal, e o Leonel, inclusive, estava no Rio Grande do Sul quando aconteceu a triste situação lá de administração, porque não é só um problema, é um cataclisma político, é má administração mesmo, você está entendendo? Junta com todas as nossas novas compreensões do que é ser humano e habitar a terra. Não tem segundo tempo, né? Então a gente tem que cuidar desse daqui. Mas eu queria agradecer a vocês dois pessoalmente pela esperança que traz a cada um de nós da gente fazer, como disse o nosso companheiro professor, um resgate. Esta sigla PTB, ela significa um resgate, não só do trabalhismo, mas para a política brasileira. Significa um resgate do ideal, do olhar do povo brasileiro como seres humanos e não como gado. Entendeu? Por mais que a gente tenha que se adequar às comunicações e à tecnologia, por mais que a gente seja obrigado a isso, a gente não pode deixar de sentir e de sofrer com uma baixaria que é a política brasileira hoje. A política brasileira é baixa, exercida por homens e mulheres. E nós temos um calo, eu pelo menos como mulher tenho um calo, se chama Ivete Vargas, que ficou com a sigla, era uma mulher, sobrinha do Vargas, e o regime militar chegou lá e para humilhar o Brizola, humilhar a memória do Jango, humilhar a memória do Vargas, ele botou uma mulher gaúcha lá da família da Vargas para fazer aquele trabalho sujo. Então mulher também faz trabalho sujo. Mulher também faz. Essa é só para vocês, homens, não ficarem fazendo um machismo conosco, mas compreenderem que dentro do partido político nós somos iguais. Mulheres e homens têm os mesmos direitos, porque o partido político, ele é o lugar e a oportunidade da gente refletir sobre o que é cidadania, pessoal. E é nessa hora de refletir que nós somos iguais. Não importa e não deve importar a juventude e outros apetrechos femininos que encantam vocês homens, não importa isso. Importa a consciência política, a solidariedade, a vontade de somar e de transformar. Eu não vim aqui para fazer a mesma coisa que outras mulheres fazem por aí. Eu já dei de manhã o exemplo das mulheres do PR, né, que era o Partido Republicano. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, já temos o cargo, eu como deputada da Ivete no PTB. Então, eu espero que todas nós, mulheres, eu falo para as poucas que estão aqui, mas que todas nós formemos juntas essa consciência de fazer o melhor que a gente pode, com a sensibilidade e com todas as características que a formação de uma mulher que pare, que amamenta, que perde mãe, que cria filho, a gente tem sensibilidade extrema para contribuir. Então, essa é a diferença. Eu me lembro, feminista que sou desde 1975, eu me lembro que o nosso lema era a diferença, a igualdade na diferença. Por que isso? Há 50 anos atrás, gente. A igualdade na diferença. Nós somos diferentes. Cada um de nós é diferente do outro. Mas nós temos que batalhar pela igualdade de direitos civis, de direitos jurídicos, de direitos sociais, entende? É isso que nos junta, nos une e nos transforma. Eu não sei dizer outra coisa, eu não sei disso, mas eu preparei aqui uma pequena resumo, não é um texto, é um pequeno resumo, eu acho que cabe bem para a minha experiência de vida compartilhar com vocês. O PTB tem história, a legenda tem um presidente morto, Vargas, um deposto, Jango, um líder legítimo, Brizola, com 15 anos de exílio, afrontado pelo governo do regime militar, negando-lhe a coordenação da sigla trabalhista, que lhe foi substituído pela tal mulher lá, a tal da Ivete Vargas, que virou uma sigla prostituída por homens e mulheres. O que é o PTB, se não da última eleição, com aquele padre de festa, com aquela coisa horrorosa daquele Roberto Jefferson? É uma sigla prostituída e nós estamos resgatando, sim, para a política verdadeira, para a política digna, honesta, para a gente até fazer história com os filhos, os netos e o resto que vem por aí, que eu não sei, com tecnologia ou sem tecnologia, o coração está batendo aqui.
crise, cada um de vocês. A gente só está aqui por isso, porque a gente é brasileiro e quer que o Brasil é melhor para todo mundo. Né? Não vou nem entrar nas outras questões, porque vocês sabem tão bem quanto eu. Então, a coragem de Brizola nos deu no PDT essa mesma garra e coragem. E com sua morte, eu sou fundadora do PDT, e não estou lá há muitos anos, há 20 anos. E com sua morte virou o PDT mais uma sigla de aluguel, um balcãozinho de negócio safado, como já era destino do PTB do regime militar. Então nós perdemos duas siglas. Aqui, quem está aqui, que foi fundador do PDT, como você, eu não sei, como estava de manhã, o nosso companheiro, sabe perfeitamente que a gente fundou o PDT para dar, uma cadeira, o Brizola tinha que chegar como líder brasileiro, e o que aconteceu? Hoje a sigla é uma sigla igual às outras, onde o balcão de negócio da pessoa, que eu até me recuso dizer o nome, você está entendendo, não honra a nossa estadia lá de 20 anos, como a gente ficou lá 20 anos, e o Brizola já morreu há 20 anos. A coragem, então, de Brizola nos deu o PDT, garra e coragem, e com sua morte virou o PTB, mais uma sigla de aluguel. Bom, Brizola, se tivesse sido presidente, eu não vou desenvolver, mas eu quero que cada um saia daqui sabendo exatamente o que já pensa sobre isso. Se o Brizola tivesse sido presidente em 79, o Brasil não estava num lugar horroroso que se encontra hoje. Portanto, eu já votei mais vezes no PT e no Lula, sendo eu uma brizolista, do que no Brizola. Mas não perdoo, não sou petista, não gosto do Lula e acho o Lula um cara oportunista como um trabalhista. Ele não é, ele era um sindicalista. Ele sabia negociar muito bem as coisas que tinha que fazer. Eu admiro a coragem do Divaldo e de outros companheiros nossos que foram para o PT. Inclusive o Luiz Alfredo Salomão, que está aqui há muitos anos atrás, antes do Lula ganhar a primeira eleição, me apresentou o Lula e me colocou lá nas alturas. E aí o Lula ouviu, até foi muito gentil e disse: companheira, venha para o nosso partido. Eu olhei para a cara do Lula, olhei para a cara do Salomão e falei: melhor você dessa aqui, porque eu não quero ofender ninguém. Mas eu disse para ele: olha, Lula, eu não aceito o seu convite por dois motivos. Primeiro, porque eu conheço as pedras do caminho do PDT. E segundo, o seu partido é diferente dos outros, mas não é. Então eu não vou sair de um lugar onde eu conheço as pedras para um que diz que é diferente e faz as mesmas coisas. O Lula ficou azul, Salomão amarelo, e eu dei uma boa noite e fui embora para o meu canto. Mas eu quero dizer que é isso. Muitas vezes você faz um voto que não é o voto do seu coração. Você faz um voto da obrigação democrática. E essa obrigação eu tenho cumprido. Eu tenho cumprido todas as vezes que o Lula é candidato, eu votuei. Mas eu não tenho prazer, eu não gosto. Não teve sua opção. Mas eu ouvi muita gente falar muito, eu vou terminar de falar porque eu sou a única mulher nessa. A arte da política, agora vai chegar na hora. A arte da política é conversar, convencer, ouvir, alcançar metas ligadas aos princípios partidários, às profissões de fé. Embora estejamos num mundo que descarta cada minuto o ser humano, não há em política como nas nuvens do céu, não há imobilismo. Isso aí eu aprendi dos velhos mineiros, né? Tinha um mineiro lá, que na época do Vargas, o pessoal reproduzia muito, né? Que fulano lá, esqueci que era o nome do cara, nossa, não deve saber, dizia que política era como as nuvens do céu, tá? Toda hora ela vem mudando, e assim, não há imobilismo. A gente tem que compreender muita coisa. O Brizola falava das costelas à direita e das costelas à esquerda. Eu me lembro muito bem quando ele tinha, o Cláudio Moacir, tinha um telefone vermelho, que para desespero dos mais esquerdas dentro do PDT, pôr no Palácio Guanabara. Mas era a maneira realmente, talvez, pragmática de fazer naquele momento. O Brizola foi muito sacaneado. Não tem político nesse país com a garra que ele tinha, que tivesse sido tão violentado, sacaneado, desrespeitado. Então, para terminar, embora estejamos num mundo que descarta cada minuto, não há política como no céu, não há imobilismo. E o movimento, a energia, a transformação, o percurso ideológico do trabalhismo, nós temos muitos exemplos. Um deles é esse daqui. Entendeu? Porque ele está dando um exemplo para a gente, foi lá para o PT, foi para aqui, mas está aí tentando, né? Então é a conversa, essa transformação. Me interessa, e aí eu vou dizer o que eu quero como militante de quadro político. Me interessa, o que mais me desperta a atenção é a formação de quadros partidários, mulheres, sindicatos,
homens, jovens. Trabalhismo precisa de ação e compromisso. Não é blá 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 para ter poder, não. O trabalhismo precisa ser resgatado com essas pessoas que eu já falei, não é? E sobretudo com os injustiçados, como Vargas, que o tiro não sei se foi ele que deu, mas não fez, como o Jango, com a Desterro, que morreu no Desterro, e como Brizola, que foi o exilado com o maior tempo político de exílio. Então, um partido político contemporâneo deve relembrar a história e desmitificar a presença da mulher. Isso eu já falei de manhã. Não mitifique. Nós somos seres humanos com qualidades, direitos e muitas injustiças na nossa história pregressa, mas no momento fazendo muita merda também. A desmistificar a presença da mulher em todos os segmentos mais da base, mulheres, homens, trabalhadores, religiosos, ateus. Repito, nós temos que estar juntos, mas sabendo o que é que deve ser um partido político. Eu não quero um partido prostituído como ficou o PTB até agora. Eu quero um partido de verdade. Muito bem.